que você prega. E eu vou pregar essa palavra com temor e tremor diante do Senhor, porque ela foi confirmada nesta noite. Provérbios capítulo 3, versos 9 e 10. Podem estar assentados como os irmãos estão. Irmã Cristina, está gravando? Ok? Maravilha. Provérbios capítulo 3, versos 9 e 10. Nos diz assim: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Honre ao Senhor teu Deus com toda a tua fazenda, e as primícias de toda a tua renda. Nós vemos aqui um propósito, em primeiro lugar. O propósito de Deus é que nós o honremos. Se nós estamos nesta terra, se Deus nos trouxe a esta terra, e se algum dia é verdade que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para nos salvar, Deus tem um propósito que nós honremos a Ele, que nós damos a Deus deferência, que nós possamos separar Deus e fazer distinção com relação a Deus, entendendo perfeitamente quem Deus é. Portanto, o propósito de Deus para as nossas vidas é que nós o honremos. A Bíblia diz que nós somos criados para a glória do nome do Senhor nosso Deus. E Salomão, ele vai dizer: honre ao Senhor teu Deus, honre ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. O segundo versículo, o versículo 10, é a consequência de nós honrarmos a Deus. Primeiro, Deus quer que nós honremos a Ele. Para quê? Para que Deus se ache honrado. Nós gostamos de receber honra, não gostamos? Nós gostamos de ser honrados. Gostamos de ser honrados pela nossa esposa, pelo nosso marido, pelo nosso pai, pela nossa mãe, pelos nossos filhos. Nós gostamos de ser honrados no nosso local de trabalho. Como é bacana chegar um dia e aí nós somos destacados e somos colocados lá na frente. E assim, olha, esse aqui foi o funcionário do mês, esse funcionário se destacou. Isso é bom, isso é muito bom para nós. Nós gostamos de receber honra, e Deus tem um propósito para as nossas vidas, que nós honremos o nome dele. Mas como honrar ao Senhor? O que eu preciso fazer para honrar ao Senhor? Isaías, no capítulo 29, verso 13, ele vai dizer assim: com os lábios vocês me honram, mas o coração de vocês está distante de mim. Então eu começo a entender, amados irmãos, que louvar, que honrar a Deus só com os nossos lábios não é suficiente. O nosso coração precisa se aproximar de Deus quando nós honramos a Deus com os nossos lábios. O apóstolo Paulo vai nos ensinar na carta aos Romanos: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Então isso também é honrar a Deus com o nosso corpo, o nosso culto racional. Então Deus está falando por meio de Salomão que quando nós honramos a Deus com a nossa fazenda, com as primícias da nossa renda, a gente está falando sobre dinheiro. E alguém falaria assim: mas pastor, Deus não é dono dos céus e da terra? Ele não é dono de todas as riquezas? Do Senhor é a prata, do Senhor é o ouro? Por que o Senhor está falando que nós devemos honrá-lo com a nossa fazenda e com a nossa renda? Ele está falando isso porque isso será bom para nós. O amor de Deus é tão grande que Ele deseja que os nossos celeiros
estejam cheios. Mas para que os nossos celeiros estejam cheios, amados irmãos, é importante nós honrarmos a Deus com a nossa fazenda e com a nossa renda. Irmãos, o assunto dinheiro, riquezas, bens na Bíblia está escrito em 2.350 versículos. Sabiam disso? 2.350 versículos da Bíblia falam sobre dinheiro, fala sobre riqueza, fala sobre bens. E apenas 550 versículos da Bíblia fala sobre fé e oração. Talvez alguém perguntar assim, pastor, o senhor está querendo dizer que dinheiro na Bíblia é mais importante do que fé e oração? Não estou querendo dizer que é mais importante, porque ambos são importantes, mas a Bíblia faz uma deferência com relação às riquezas, aos bens e ao dinheiro. 2.350 vezes em 2.350 versículos da palavra de Deus. E a gente pergunta, mas por que a Bíblia fala tanto em dinheiro? Eu não quero pregar sobre dinheiro, eu quero pregar sobre honra. Eu não quero pregar sobre você ter que dar dinheiro para você receber bênçãos, porque Deus não está aqui para fazer troca, fazer barganha conosco. Tem muitas igrejas que diz, quanto mais você der, você vai receber. Aí você não é esse o assunto, mas é o assunto de honra. E com os nossos bens, com as nossas riquezas, com as nossas fazendas, nós vamos honrar ao Senhor, ou seja, vamos fazer distinção. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos, se não fosse tão importante esse assunto, ele não teria tantas vezes na Bíblia e Deus não pediria a nós para fazermos. De tão relevante é o assunto sobre honrar a Deus com a fazenda e com as primícias. O que são primícias das rendas? Primícia significa os primeiros frutos. Primícia significa a primeira parte. Primícia significa primeiro. E por que está escrito exatamente primícia da tua renda? Porque o Senhor está querendo nos ensinar que, em primeiro lugar, nós devemos buscar o reino dele. Tudo que nós somos, tudo que nós temos, em primeiro lugar, nós devemos dedicar ao Senhor, levar diante dele. E depois, então, nós olharmos para nós mesmos. Mateus 6,33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então a questão de honrar a Deus é bíblica, a questão de honrar com a fazenda é bíblica, a questão de honrar com as primícias de toda a tua renda não é de parte da minha renda, também é bíblica. E a consequência disso, Deus vai cuidar de tudo aquilo que nós temos.